Boa noite a todos. É muito bom estarmos novamente juntos neste nosso trabalho de educação e desenvolvimento mediúnico. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de novamente estarmos aqui e estudarmos mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu peço licença para ler o início desse evangelho, que é muito bonito e reconfortante e profundo. Então Jesus nos diz: que não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fora assim, eu já vô-lo teria dito, porque eu me irei para preparar o lugar. E depois que me tiver ido, e que vos tiver preparado o lugar, voltarei e vos levarei para mim, a fim de que lá onde estiver, vós também estejais. Vejamos. A casa do Pai, onde é? É o universo. E as moradas, as diferentes moradas, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos moradas próprias ao seu adiantamento. Ou seja, cada um de nós tem a morada que lhe é necessária para o seu aprimoramento. Ninguém está na morada errada. Não, é na morada que nós fomos construindo para nós. E depende de nós alterarmos as condições dessa morada, deixá-la mais confortável, mais agradável. E isso nós estamos aprendendo a fazer nas diversas etapas da nossa vida. E quais as condições desses mundos que circulam o espaço infinito? Eles estão em condições muito diferentes uns dos outros, em relação ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. São mundos muito diferentes. E nós vamos ter esse adiantamento ou essa inferioridade expressa através do quê? Do comportamento, das ações dos habitantes destes mundos. E nos mundos onde ainda predomina a inferioridade, nós vamos ver que ainda há mundos muito mais inferiores do que estes. Mais inferiores do que os da Terra, física e moralmente. Há outros mundos que estão no mesmo grau da Terra e outros ainda que são mais ou menos superiores em todos os pontos. Não existe um único mundo de provas e expiações, nem um único mundo superior. Há vários mundos nessas condições. Desculpe. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Isso num estágio bem alto de inferioridade. Mas, à medida que os habitantes deste mundo vão despertando o seu senso moral, o que acontece? Eles vão valorizando mais os aspectos morais e a tendência
materialista, de excesso de valor à matéria, tende a diminuir. De tal modo que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, quase toda espiritual. Nós falamos que tem os mundos inferiores, tem os mundos mais adiantados, tem os mundos de provas e expiações, no caso a Terra, mas há também os mundos intermediários, onde há a mistura do bem e do mal, onde há a predominância de um sobre o outro. E essa predominância vai depender do grau de adiantamento dos seus habitantes. São sempre seus habitantes que determinam a qualidade desse mundo. E os habitantes, como já dissemos, são os espíritos. O homem só vai deixar a Terra. Aí é uma questão que todo mundo quer saber, quando é que nós vamos mudar para mundo de regeneração. E o Evangelho nos diz que nós só vamos deixar os mundos de expiação, de provas, quando estivermos curados de suas enfermidades morais. Quando o homem estiver curado de suas enfermidades morais, ele vai galgar outros espaços, outros mundos mais elevados. E ele dá um exemplo, da mesma forma como alguém que sai da prisão quando já cumpriu sua pena, está apto para retornar à sociedade. E assim somos nós, conforme tivermos já desenvolvido o nosso aprendizado e resolvido as nossas questões mais difíceis. A mudança de um mundo para o outro é um processo, não ocorre bruscamente. Daí a necessidade de termos mundos intermediários. Há toda uma preparação para que ocorra esta passagem de um mundo para o outro. Nos mundos que atingiram em grau superior as condições de vida moral, são bem diferentes que as da Terra. Desculpe. A autoridade nesses mundos mais evoluídos, ela é sempre respeitada, porque ela não é dada senão pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem, ele não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, o objetivo aí é ser cada dia melhor do que foi anteriormente. E não no sentido de competição com o outro homem, mas de superar a si mesmo. A Terra oferece, assim, um dos tipos de mundos expiatórios que tem o caráter comum de servir de lugar de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus, onde terão a oportunidade de aprender, de se desenvolver moralmente e também de ensinar com o uso da inteligência das coisas que aprenderam nesse mundo aqui de expiação e prova quando estiveram anteriormente. E esses mundos de provas e expiações, como eu já disse, são vários e depende de cada um de nós o tempo que nós vamos permanecer aqui ou não. Cada turbilhão planetário correndo no espaço em redor de uma morada comum leva consigo seus mundos primitivos de exílio, provas, regeneração e felicidade. Um exemplo, se nós chegamos numa dada cidade, dependendo do lado, a estrada que a gente entra nessa cidade, a gente vai avistar uma penitenciária, um hospital,
um cemitério, uma parte comercial. Dependendo da parte que a gente entrar nessa cidade, do trecho da rodovia que nós acessarmos essa mesma cidade, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar praças arborizadas, vamos encontrar bancos nessas praças, vamos encontrar lojas, vamos encontrar, enfim, pessoas conversando, passeando. Então, isso nos mostra que a Terra, ela tem seus lugares de sofrimento, mas também tem os seus lugares de lazer, de uma coisa, de uma vivência mais amena, mais tranquila. Então, nós não podemos caracterizar totalmente o mundo apenas pela parte que a gente viu desse mundo. Quanto à progressão dos mundos, o progresso, ele é uma lei da natureza. Todos os seres da criação, eles estão submetidos ao progresso pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. Ninguém escapa da lei do progresso. Ela faz parte da natureza e todos nós temos que experienciá-la. A própria destruição é um meio de chegar, através da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Há uma transformação. Então podemos dizer que, ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, é um progresso de ambos os lados. Todos os globos são habitados. A expressão de Jesus, muitas moradas na casa do meu pai, essa expressão, ela tem vários sentidos. Não é só na diferença assim, nas características dos mundos físicos, mas também e principalmente do mundo moral. E essas características morais que nós imprimimos no mundo que estamos também influenciam nas características físicas deste mundo. Nós já estamos progredindo quando reencarnamos. Vamos lembrar que tudo que Deus cria tem um objetivo útil. Quando progredimos e estamos aptos a vivermos em mundos mais adiantados, somos para lá chamados. Quando o mundo em que estamos progride e nós não, somos levados para outro mundo onde aprenderemos, complementaremos as lições, o aprendizado que não conseguimos realizar no mundo em que estávamos. E aí vamos aprender a ajudar, vamos ser ajudados, ou seja, aprender e ensinar. Ensinar aquelas questões que nós já desenvolvemos aqui com o uso da nossa inteligência. As mudanças, elas dependem das necessidades do espírito. Essas mudanças não ocorrem aleatoriamente. Elas ocorrem de acordo com as nossas necessidades. Se estamos no primeiro grau de um dado mundo, é como se estivéssemos numa escola. Estamos no primeiro grau de um determinado mundo, quando concluímos o conteúdo deste primeiro grau, não precisamos mais continuar ali.
O ideal é que passemos para uma escola que tenha o segundo grau. Continuemos o nosso estudo, o nosso aperfeiçoamento. É quando então partimos para um mundo que, de certa forma, tenha esse segundo grau, uma outra etapa do mundo. E assim nós vamos nessa outra escola para realizarmos o segundo grau. Vamos lembrar que somos todos filhos bem-amados. Portanto, todos têm um lugar nas diversas moradas da casa do Pai. Nenhum de nós está abandonado. Todos nós temos o amparo, o acolhimento do nosso Pai, que está sempre procurando nos auxiliar na nossa caminhada para que sigamos em frente em busca dos mundos mais felizes. E esse trabalho nós é que vamos realizar com todo o auxílio que temos, mas a mudança de um mundo para o outro é tarefa nossa. E vamos ver que Jesus, ele age de certa forma como um irmão mais velho, cuidadoso. Ele vai preparar o lugar para nos acolher. Depende de nós estarmos ou não prontos para ocuparmos esse lugar. O que caracteriza um determinado mundo? É o nível vibratório dos espíritos que lá vivem. Muitas vezes nós ficamos esperando uma mudança externa, quando é que vamos mudar para um mundo de regeneração? Quando, na verdade, essa obra, essa mudança é realizada no coração de cada um de nós. Somos nós que realizamos essa mudança. Somos nós que vamos construindo esse outro mundo de regeneração. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que sejamos todos abençoados e que assim seja. Obrigada.